Olá, eu sou o Ricardo Lauricella E eu sou a Bianca Grella. e hoje no Fala SBCD a gente vai conversar com a Adriana Setúbal. Ela é psicanalista, com mais de 26 anos de atuação em gestão, especialmente em planejamento governamental e orçamento. Ela vai trazer um olhar profundo sobre os desafios humanos na saúde pública. Olá, Adriana, seja muito bem-vinda. Olá, Bianca, Ricardo. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre algo tão relevante como a saúde psíquica, mental, emocional do trabalhador na saúde, sob o olhar da psicanálise, né? A psicanálise, ela é um método terapêutico que busca dar nome, nomear aquilo de estranho, aquilo que incomoda e aquilo que, por vezes, em silêncio, pode levar ao adoecimento. Muito obrigada pela oportunidade, estou aqui à disposição de vocês, naquilo que eu puder contribuir. Adriana, nós que agradecemos aí o convite, né, por ter aceito o nosso convite de um assunto tão importante, tão delicado, né, que é sobre essa saúde, a saúde mental. O que que costuma adoecer emocionalmente antes do corpo ele dar os sinais? Eu posso dizer, Bianca, que antes, bem antes, muito tempo antes do corpo dar sinais, o que adoece é a capacidade da subjetividade, né? No que consiste isso? Quando o indivíduo ele começa a perder as suas capacidades e habilidades criativas, a elaboração de experiências, o processo cognitivo ele vai se deturpando, se cansando até chegar no processo de apatia. A apatia, muitas vezes, ela parece ser mau humor, ela parece ser desinteresse, enquanto que, na verdade, é como que a precursora, sinais de alerta ali, para que consiga haver uma intervenção, de fato, corajosa para se investigar o que leva, né, a essa perda de subjetividade. A gente tem no recorte da saúde um exemplo, a gente poderia colocar ali como aquele profissional da enfermagem que começa a atender e trata e faz o manejo de seus pacientes de uma forma eficiente, ele atende às suas demandas, mas cada vez afastado um tanto mais da pessoa, do indivíduo a quem ele trata, num processo de despersonalização daquele paciente. E um belo momento, ele se percebe indiferente. Então, o processo de adoecimento que se antecipa ao adoecimento físico, ele é gradativo e muitas vezes lento. A percepção dele é abrupta. Mais ou menos por aí. É mais ou menos assim que a gente considera o início do processo de adoecimento. Esse processo de adoecimento, então, ele começa talvez sem ser percebido, né? E aí, entendendo essa pessoa nesse ambiente de saúde, né, onde a gente entende que está ali alguém, um profissional, para cuidar de outra pessoa que não está no melhor momento, né, só que essa pessoa começa a ter um não reconhecimento de algumas emoções, sensações, sentidos, né? Você acha que isso é algo que é proporcionado pelo ambiente, né, da saúde, e talvez extrapolando não só de enfermeiros, mas numa unidade de saúde com médicos, enfermeiros, recepcionistas, técnicos de enfermagem? Sim, sem dúvida, Ricardo. Nós podemos considerar que o indivíduo ele é um ser relacional, estrutural. Todas as questões que envolvem o indivíduo, eles mantêm relação com o ambiente. Um ambiente saudável, suficientemente bom, é aquele que existe frustração, para que esse indivíduo consiga lidar com aquilo que falta e que ele consegue administrar. E muitas vezes, no ambiente de saúde, a frustração ela é superior, né, àquilo que é possível se negociar internamente. Nós temos no processo de sofrimentos psíquicos que envolvem os profissionais de saúde, muitos elementos de negação, né? Existe uma cultura interna bastante interiorizada e bastante institucionalizada, que é do profissional forte, aquele que dá conta, né? E horas, esse profissional amplamente identificado com a figura de um cuidador,
sente muita dificuldade em receber e aceitar as vulnerabilidades que começam a se movimentar nele, diante de um cotidiano bastante frustrante, de um cotidiano bastante estressante, extenuante muitas vezes, e de um ambiente que não consegue ser suficientemente bom. Então, diante dessa identificação com o cuidador, que não pode falhar, que não pode se equivocar, vimos acontecer o levantamento de mecanismos de defesa, que a gente chama em psicanálise, né? Muito fortemente colocados ali, o da repressão, onde eu reprimo sentimentos de vulnerabilidade, de ansiedade, naquilo que eu considero ser possível reprimir, eu nego o mal-estar e eu separo o profissional bom que eu quero ser do ser humano vulnerável que eu sou. E daí existe podemos dizer assim, o cerne de um sofrimento psíquico que tende a aumentar, enquanto eu não conseguir juntar essas duas partes que são constitutivas desse humano. Ele pode ser um profissional forte, amplamente eficiente e ainda assim um humano vulnerável em caminho de si mesmo. Adriana, vamos lá. O que você nos conta sobre o trabalho na saúde emocionalmente tão exigente, né? O que torna esse trabalho diferente de outras áreas da saúde, né? De fato, o trabalho do profissional de saúde, ele abarca uma complexidade muito maior do que a grande maioria das funções e ocupações. O profissional de saúde, ele é um depositário de sofrimentos, ele é um depositário de dores, de angústias, de urgências, de soluções. E isso toca nesse humano, no seu sistema de ideais. Todos nós somos dotados de sistemas de ideais, aquele ideal de mim, né? aquele que eu quero ser. Um profissional de saúde, via de regra, ele é dotado de um sistema de ideais voltado para aquele cuidador. Esse cuidador que dá conta. Nós temos um teórico da psicanálise muito relevante, na minha opinião, que é o Bion, e ele fala sobre essa função de continente, esse que dá conta, que consegue dar conta, que abarca. Mas isso voltado para o sistema de saúde é quase que uma receita, né, de uma grande frustração, porque ele sabe conscientemente que não consegue dar conta de tudo. Por outro lado, vivemos todos nós, ou humanos, está no humano e no profissional de saúde, claro, como o ser humano também vive com essas fantasias inconscientes. Fantasias inconscientes em que você está constantemente tentando se aliviar de uma culpa, constantemente tentando dar conta e tentando reparar o fato de não ter conseguido dar conta e a culpa que advém disso. Quando você imagina um médico arrasado porque um paciente dele faleceu depois de uma cirurgia. Lidar com essa frustração quase que cotidiana é um pressuposto da complexidade das rotinas de saúde. E eu dei um exemplo de um médico, mas esse exemplo pode ser colocado no atendimento ao público ali, dessa pessoa que lida, está vendo ali aquela série de pessoas precisando de ajuda, precisando de atendimento, mas existe uma capacidade daquela unidade em atender. É extremamente frustrante, toca naquele lugar dos ideais em que eu consigo ajudar e eu consigo atuar para melhorar a vida das pessoas. Realmente é bem delicado, né? Eu não trabalho diretamente na ponta, mas na saúde também. E quando eu estou na ponta, né, em alguma unidade de saúde, a gente sente isso de perto, né? Como nos Sim. consome. E é o profissional que, por ter essa grande identificação com o cuidador, né, esse self voltado para um ideal de cuidador, ele é o profissional que tende a refutar a ideia de ser cuidado. É também muito marcado isso em profissionais da saúde. Profissionais da saúde trabalham doentes para não sofrerem a culpa de terem deixado de estar presente ao trabalho, né, de entregar a sua dose de cuidado ali. É um ambiente que merece muito, muito cuidado das instituições e das lideranças.
Muito legal isso, porque aí agora a gente chega no momento que dá para conectar toda essa compreensão, né, todo esse abraço caloroso de entendimento do trabalho do profissional de saúde. É claro que, como um todo, né, alguém que está no administrativo, cuidando se a compra de um medicamento foi feita ou não, tem a sua dose de incômodo, de atravessamento, mas a gente fala também daquele profissional da ponta. E uma vez que a gente entenda, né, esse aspecto do cuidar, né, e o quanto a gente veste essa roupa de cuidar, essa carapuça de cuidador que não precisa sofrer, o que pode ser feito para amenizar possíveis conflitos, até porque a gente sabe, né, se alguém não está bem, como que vai poder cuidar de outra pessoa? Então, Adriana, como que você sugere algum tipo de método, forma, hábito para que essas pessoas consigam equilibrar e ter uma vida tranquila para os outros, mas para ela também? Acredito que essa deva ser uma questão de debates longos, muito detalhados e muito comprometidos. E eu, aqui do lugar onde eu estou, eu diria que podemos partir da ideia de que pessoas precisam ser vistas. O ambiente de trabalho no sistema de saúde público, principalmente, abarca dores e sofrimentos profundos silenciosos. Não falamos só do excesso de trabalho, do excesso de demanda, das altas performances que são exigidas, mas falamos também daquilo que não é possível quantificar, no espectro daquilo que é qualificável, comunicação, um ambiente suficientemente bom tende a propiciar um cuidado na ponta, um cuidado de ponta muito melhor para aquele que utiliza os serviços do SUS, porque esse trabalhador precisa ser visto, precisa ser considerado, ele carece de uma liderança, essa sim, que seja continente, essa liderança que dê conta, essa liderança que se imponha de forma a estabelecer regras e resultados, de forma que tudo fique claro e passível de discussão. A gente percebe que rodas de conversa, a abertura de espaços mesmo terapêuticos para escuta, escutas comprometidas esses funcionários, ambientes onde exista uma segurança institucional, mesmo em nível hierárquico, produz, de fato, trabalhadores um tanto mais saudáveis e por consequência disso, serviços muito melhores em níveis éticos e sustentáveis do Sistema Único de Saúde. Mas isso é só o início da discussão. E aí eu fiquei me perguntando, né? E a pessoa em si, ou seja, e aquele trabalhador, trabalhadora que está ali, não necessariamente essa pessoa sendo uma liderança, né? E que está atuando em alguma das diferentes esferas do setor de saúde, o que que essa pessoa pode fazer para evitar o adoecimento num trabalho que exige tanto? Eu penso que é lidar, antes de qualquer coisa, o ponto da exigência da vida adulta, que é lidar com a frustração. Nós vivemos conflitos extremamente poderosos na existência, e esses conflitos estão muito colocados ali, daquilo que eu espero, daquilo que eu desejo, em nível consciente e inconsciente também, mas estamos falando aqui do nível consciente, né, daquilo que você consegue perceber em si e do que você consegue fazer com relação a isso. Então, diante desse conflito entre aquilo que eu espero, que eu desejo, e aquilo que a realidade me apresenta, como que eu consigo me colocar? Perceber o estranho caminhando em você em nível de insatisfação vai requerer perguntas, né? E a psicanálise fala sobre isso. Vamos dar nome para esse estranho que caminha aqui. No momento em que eu percebo que eu vivo uma frustração profunda e muitas vezes intolerável, é hora de eu colocar em xeque as minhas escolhas. Como que eu vou lidar com isso daqui para frente? Talvez procurar uma ajuda profissional para começar a falar sobre isso e descobrir ali caminhos para lidar. O caminho das escolhas da vida vão implicar em, muitas vezes, abrir mão de algo, porque você descobriu que existe algo mais importante que aquilo.
abrir mão de fortes identificações, abrir mão, a identificação, quando eu digo aqui, me desculpe, né, talvez eu tenha usado um termo um pouco mais complicado para quem não é da área, mas quando eu compreendo que eu quero ser um bom cuidador, um grande cuidador, eu também preciso aceitar aí e abrir mão de uma ideia de onipotência em que eu consigo fazer tudo. Eventualmente, eu consigo ser um cuidador melhor quando eu admito as minhas limitações e consigo seguir em frente encontrando alternativas criativas para aquilo que eu me propus a fazer, encontrando as minhas vulnerabilidades. Fugir da vulnerabilidade, colocar o silêncio ali imperando nas minhas questões, parece ser uma solução boa, mas ela é uma solução de curto prazo. Em longo prazo, o silêncio adoece. A ideia é falar: primeiro consigo, depois consigo novamente, e talvez a partir daí, com alguém que possa de fato te oferecer uma lanterna para trilhar os seus caminhos internos. É se ver, né? Se ver primeiro para poder compartilhar com o conhecimento daquilo que você está compartilhando, né? Sim, sim, sim. Tem uma falinha clichê de cultura popular, né, que diz assim: a fala cura, né? E a cura fala. A fala é extremamente importante, a linguagem é muito importante. Claro que muitas vezes não é possível o estabelecimento da linguagem, a expressão oral fica complicada, e aí a arte vem. A arte tem um potencial terapêutico muito poderoso, né? A expressão de qualquer forma de arte, canto, a interpretação, as artes manuais, a literatura, elas fornecem repertório para essa viagem, né, para essa incursão de si, e para que você volte tanto mais forte quanto mais vulnerável. Muito bom, Adriana. Eu estou aqui controlando o tempo, com dor no coração, porque eu acho que agora a gente, né, entra aí num assunto sobre esses resgates e as outras formas que não a linguagem, né? Então, já quero aproveitar e te deixar Sim. um convite para numa próxima visita aqui no Fala SBCD, a gente conversar um pouquinho sobre a arte e as outras manifestações de cura que não necessariamente pela palavra. Eu aceito com todo prazer. Estarei à disposição, Ricardo. Bom, Adriana, obrigada pela sua participação mais uma vez. E o Fala SBCD é uma produção da equipe da SBCD que conta com convidados ilustres como a Adriana. Muito obrigada. Muito obrigada, Bianca. Muito obrigada, Ricardo. Mais uma vez, eu parabenizo a iniciativa de vocês. Nós é que agradecemos a sua participação aqui hoje e a gente se vê na próxima. Até mais.